Olá, meus amores da turma 800, do Instituto Genário Viana. Estamos aí iniciando essa semana de agosto, hoje, dia 12 de agosto, e vamos iniciar o nosso livro 3, certo? Você já tem em mãos. Vamos iniciar no capítulo 11. Lembrando que esse nosso capítulo 11, nós vamos falar de textualização e apreciação e réplica. Nós vamos trabalhar com a morfossintaxe e a semântica, tá? Nós vamos continuar falando das nossas orações subordinadas. Nós vamos trabalhar também com construção das condições de produção e circulação e recepção. O que é isso, Dionísio? Nós estamos falando nada mais, nada menos do que a nossa BNCC, tá? Reconstrução da textualidade, compreensão dos efeitos de sentidos, quando a gente usar os nossos recursos linguísticos, e nós vamos estar trabalhando com as habilidades, né? Que está lá na nossa BNCC. Com isso, vamos fazer análise de textos de gênero, como nós já falamos, né, em produção textual. Nós vamos estar falando de sinopse. Vamos reconhecer, compreender e analisar as orações subordinadas substantivas, sendo elas predicativa, completiva, nominal e apositiva. Vamos produzir sinopse e compreender, analisar e empregar o quê? Os recursos de coesão sequencial e referencial e a progressão textual. Então, na abertura desse nosso capítulo, a nossa temática está centrada na leitura e análise da textualização do gênero sinopse, textos que envolvem um processo de sumarização. Então, vamos iniciar aí o nosso capítulo 11. Um minutinho que está indo. Então, vamos lá. Conforme está no nosso roteiro, né? Nós vamos trabalhar da página 4 a 9. Conhecer, respeitar, né? Conhecer, respeitar e opinar. Vamos lá. Todos os dias você tem contato com informações de diversos tipos e em grande quantidade. A internet é a principal responsável pela propagação de conteúdos e, geralmente, por meio de redes sociais, jornais, sites e blogs. Ao acessar esses conteúdos, você não precisa necessariamente gostar de tudo, nem concordar com o que está sendo exposto. Tanto a criatividade quanto o respeito são sinais de um bom uso da internet. Portanto, defender um ponto de vista não implica invalidar ou rebaixar o outro. Você deve ter opiniões sobre filmes, né, de que gostou, sobre algum acontecimento da sua rotina ou mesmo sobre temáticas que envolvem toda a sociedade, como política e arte. Esses 3 tipos de opinião serão explorados nesta unidade, por meio dos gêneros sinopse, comentário em rede social e artigo de opinião. Você verá também o quanto são importantes a organização de argumentos e de ponto de vista e o respeito aos direitos humanos. Antes de iniciar o estudo dos gêneros citados, converse aí, né, com seus responsáveis para a gente poder ter entendimento. Então, capítulo 11. Continuar no próximo episódio. A imagem a seguir retrata um site de filmagens e personagem da novela Malhação, Vidas Brasileiras, uma produção da Rede Globo, cuja exibição foi iniciada em 2018. Você conhece essa novela? Em caso positivo, compartilhe aí, né, com seus familiares o que você sabe sobre o enredo, apresentando um resumo. Em caso negativo, com base na observação da foto, levante hipóteses sobre aquilo de que deve tratar a produção. Agora, vamos ler uma sinopse dessa novela, em publicação da Telematurgia, um blog criado pelo crítico da televisão Nilson Xavier, no qual estão reunidas informações sobre diversas novelas e séries já produzidas no Brasil. E, em seguida, responda as questões propostas.
Malhação, Vidas Brasileira, 2018, sinopse. Gabriela Fontes Camila Morgado é professora do colégio Sapiense. Além de uma profissional apaixonada pelo que faz, é corajosa e traz com ela a jovem idealista do passado. Com o passar dos anos, o casamento com Paulo Felipe Rocha e 3 filhos para criar, Alex, Flora e Mel, fizeram ela se tornar mais pragmática. Mas seu sonho de construir ainda mais com a educação dos adolescentes é prioridade. Nessa jornada, Gabriela tem um reencontro com Rafael, seu amor da juventude. Ele lidera a ONG Percursor, que por meio de uma parceria garantiu que os alunos carentes estudassem no colégio. As 2 turmas do primeiro ano do ensino médio do Colégio Sapiência trazem essa mistura entre alunos regulares e bolsistas. O reencontro com Rafael provoca um reboliço na vida de Gabriela e desestabiliza ainda mais o casamento, já que Paulo não conterá seu ciúme ao ver a esposa mergulhada na missão que ela divide com Rafael, de fazer os novos alunos se destacarem na escola. Então, o Globo, 5 horas e 45 minutos, era o horário que passava, estreia 7 de março de 2018, novela de Patrícia Montezon, baseada na série canadense, escrita com Chico Soares, Laura, supervisão, direção e tem tudo mais aí. Muito bem. A partir daí, vamos para texto em cena. Texto em cena diz o seguinte. Nesta sessão, você vai conhecer mais sobre o folhetim, gênero em que a narrativa ficcional é publicada em série. Ele surgiu com romances do século XIX, sendo lançado em jornais impressos. A imagem a seguir é a capa da edição número 51 de 2007, da revista Nós da Escola, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Observe e responda as questões a seguir. Então, vocês têm aqui a imagem da revista. Número 1 diz o seguinte. Que cena você observa no fato reproduzida na capa da revista? O que a gente está vendo aí? Um homem, não é? Uma mulher, ambos diante de um espelho. E parecem ter um desentendimento por questões amorosas, porque vocês estão vendo a forma como a mulher se posiciona, como se estivesse ignorando o que o homem está falando. Questão 2. Considerando as informações sobre o gênero folhetim, qual deve ser a relação entre a foto e a matéria principal da revista? Então, nós estamos vendo uma dramatização, certo? Associada a um relacionamento amoroso. A foto remete a uma possível situação narrativa de folhetins. Na página 7, vocês têm aí, leia o texto a seguir, que constitui a matéria da capa da edição de Nós da Escola. A seguir, cena dos próximos capítulos. Então, vocês têm esse texto aqui. E aí, depois vem a questão da página 9, que é a questão número 3, onde vocês já podem fazer até a página 11. Que aí, amanhã, eu vou estar corrigindo com vocês essas páginas. Então, lembrando aqui, eu vou ler para vocês esse texto, tá? Acompanhem comigo, hein, galera? Uma mocinha encontra o grande amor da sua vida, mas quando tudo parece bem para o casal, o vilão arma um plano para separá-los. Sofrimento, lágrimas e sentimentos de vingança. Até que depois de muitas reviravoltas, os apaixonados conseguem se reconciliar e o algoz morre ou vai para a cadeia. Alguém já ouviu falar em uma história assim? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esse tipo de narrativa está presente nos folhetins publicados nos jornais do século XIX, nas radionovelas do século XX e nas telenovelas exibidas hoje pela TV. O folhetim tornou-se um gênero consagrado na América Latina, em países como Cuba, Argentina e Brasil, com destaque para as variações que sucederam às histórias impressas nos jornais, como as narrativas romancescas, feitas para o rádio e para a televisão,
e as contadas através de foto nas revistas, as fotonovelas. Sua principal característica é a fragmentação da história, que serve para criar suspense e prender o público até o capítulo seguinte. As narrativas são recheadas de emoção, sempre construídas a partir de um romance protagonizado por um casal, da presença de um ou mais vilões e da possibilidade de tramas paralelas. É claro que em cada país o grau de melodramatização e a caracterização dos personagens variam de acordo com a realidade social. De acordo com a autora do livro Folhetim, uma História, Marlise Meyer, quando os folhetins ainda eram publicados nos jornais, os temas estavam dentro dos gêneros da aventura, suspense, capa e espada e outros que tratavam de costumes e fatos de época. O primeiro grande folhetim francês falou da realidade dos operários, tanto assim que eles se identificaram com a história e passaram a enviar cartas para o autor. Explica. Além deles, as mulheres também se interessaram por esse tipo de narrativa. Muito bem. Então, meus amores, vocês vão continuar lendo e aí vocês vão fazer, certo? As páginas 7, vão continuar lendo, a 8, 9, 10 e 11. Amanhã eu vou estar corrigindo com vocês. Lembrando que eu não vou colocar a resposta, eu vou estar lendo, explicando e dando as respostas para vocês oralmente, tá bom? Olha, que vocês aí tenham, né, um dia abençoado e até a nossa próxima aula. Beijos!